trimestre, né? E vai falar sobre as promessas de Deus, né? A lição de número 1 é uma visão mais panorâmica das promessas de Deus em toda a Bíblia, mas depois cada lição ela vai ter um propósito mais efetivo nas promessas de Deus para a igreja, para Israel e assim por diante, né? Mês passado nós estudamos uma revista com um tema mais histórico, mais narrativa, né? E esse trimestre vai ser lições mais temáticas, né? O contexto histórico eu tenho ele um pouco mais difícil, tem que seguir ali, né? Na narrativa, né? Mas aprendemos também bastante, né? No mês passado eu estive um pouco aqui, mas mesmo quando eu não venho, eu gosto muito da IBD, então eu sempre em casa eu sigo, né? As lições, eu faço meu devocional nas lições e eu acompanhei, né? Por mais que eu não estive bem ausente no mês passado, o cara estava aí, estava saindo um pouquinho, mas eu percebi isso, né? Na lição do trimestre passado, é uma lição mais histórica, né? E algumas irmãs ministraram que eu estava pensando, né? O pastor deu novas lições mais difíceis para as irmãs, né? Porque o contexto histórico ele se torna um pouco mais difícil de ser ministrado. É temático, não que seja mais fácil, a gente precisa de esmerar e estudar de toda forma, mas o temático ele é um pouquinho mais fácil, né? Pelo menos eu acho, né? Bem, o nosso textual ele se encontra em Jeremias 1,12, que está escrito: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aleluia. Então nós servimos um Deus que ele vela pela sua palavra e, portanto, aquilo que Deus promete, ele cumprirá. Mas nós aprenderemos neste dia que nem todas as promessas do Senhor, elas se cumprem em nossas vidas, mas não porque Deus falha, mas porque muitas promessas, nós vamos aprender nesta noite, que tem as promessas condicionais e as incondicionais, e muitas das promessas que estão exaladas na palavra de Deus, ela requer uma obediência da parte humana, né? E se não acontecer essa obediência, essa promessa ela pode ser que ela não se cumpra em nossa vida, mas Deus ele é fiel para cumprir todas as promessas, como está aqui em Jeremias 1,12. A nossa verdade prática, ela diz: Deus faz as suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele. Então nós vemos que através das promessas de Deus, nós experimentamos um relacionamento. E através desse relacionamento, nós passamos a conhecer a Deus e a sua fidelidade. Então, esse é um dos propósitos, né, das promessas de Deus em nossas vidas, para que nós venhamos conhecer Ele. E quando fala de promessa, eu sempre lembro, tem vários textos, né? Mas não sei porque sempre me vem à mente Caleb, né? Porque nós vemos que bem no final da vida dele, ele aparece ali com aquele vigor, né? Estou bem como estive, e há 40 anos estou bem hoje, porque ele se alimentou das promessas de Deus. E é isso que essa lição, ela vai nos ensinar, que um dos propósitos das promessas de Deus é nós termos um relacionamento com Ele. Porque se nós servíssemos a Deus, assim como nós servimos, mas não tivéssemos nenhuma promessa, não tem a promessa que Jesus vai voltar, não tem a promessa que nós iríamos morar no céu, não seria algo vazio? Mas nós servimos um Deus de promessa. Ele veio, Ele morreu por nós, Ele nos salvou e ainda preparou um lugar para nós. Ele nos deu promessa. E essas promessas de Deus, elas precisam ser alimentadas por nós cada dia. Deus ele tem uma promessa na minha vida. Deus ele falou que vai vir buscar e eu estou de passagem. E quando nós nos alimentamos destas promessas,
nós passamos a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, consequentemente nós passamos a conhecer mais Ele e nós experimentamos a fidelidade de Deus, porque as promessas que Ele faz em nossas vidas no dia a dia, a gente vai percebendo que elas vão se cumprindo em nós, e desta forma nós nos aproximamos do Senhor Jesus. Então, assim, a nossa verdade prática é muito assertiva, como diz, quando diz que Deus faz as suas promessas para que nós experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. O texto bíblico ele se encontra em Isaías, capítulo 55, do 6 ao 13. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro, os irmãos leem o segundo texto, que é o versículo número 7, e assim nós vamos até o versículo de número 13. O versículo de número 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é Ele perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que me. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os alteiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Lembrai-vos que ele crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, e nunca se apagará. Amém, glória a Deus. Nós temos aqui, como sempre, nessa lição, 3 objetivos. O primeiro objetivo, que nós vamos ver no primeiro tópico, é definir as promessas divinas como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. O segundo objetivo é apresentar os fundamentos da promessa divina e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E no terceiro e último objetivo, nós iremos aprender a elencar os tipos e propósito das promessas divinas ao longo da Bíblia. A nossa introdução, a missionária Adriana, poderia falar, por favor? As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nessa lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósito das promessas de Deus segundo a sua palavra. Amém. Então, como eu já falei, que essa lição é mais panorâmica, nós veremos as promessas de Deus ao longo de toda a Bíblia, e o objetivo é conhecer o conceito básico, ou seja, o que é as promessas, os tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. A palavra-chave da nossa lição é promessa. O primeiro ponto é um convite
de Deus, né? Então, o propósito principal das promessas é que Deus deseja, como eu já falei, né, no início, ter um relacionamento íntimo e profundo com os seus filhos. E nesse tópico, né, nós temos aqui 3 tópicos, né? Nós vamos ver aqui no primeiro, vamos ver aqui um convite e uma promessa, né? No segundo subtópico, nós vamos aprender aqui sobre busca, né? É preciso buscar ao Senhor. E o terceiro ponto, arrependimento, né? Então, quando nós alimentamos, né, das promessas, como eu já disse, né, ela vai nos aproximar de Deus. E por isso, muito importante nós aceitarmos, né, este convite que Jesus ele já fez a nós, e depois nós buscarmos a Ele, concluindo o tópico de número 2, e para que nós venhamos fazer isso, nós precisamos o quê? Nos arrepender. Nós precisamos reconhecer as nossas debilidades, nós precisamos reconhecer que nós somos carentes, que nós somos pecadores e que nós precisamos de Deus, né? E quando nós assim o fazemos, as promessas de Deus, ela irá nos alcançar. O primeiro ponto, né, um convite, uma promessa. O presbítero Evandro podia estar lendo para mim esse primeiro ponto? Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui, o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Aleluia. Então nós vemos aqui, né, essas palavras sempre, ou seja, a palavra de Deus, ela sempre agirá com um propósito, seja de redenção ou de condenação, mas sempre vai ter um propósito. E por isso é muito importante nós lermos a Bíblia e compreender, né? Não basta somente eu ler a Bíblia de uma forma superficial, porque muitas das vezes eu falo assim, já aconteceu isso comigo, irmãos, de a gente pegar aquele hábito, mas aquilo ficar mecânico, né? E a gente pega e lê a Bíblia e parece que fica algo automático, mas nós precisamos a cada texto que nós lermos, mesmo que seja um versículo, a gente pedir a Deus, o Espírito Santo, para que nós possamos compreender o que aquele texto está dizendo. Se é um texto histórico, dentro daquilo que ele está falando, que nós venhamos querer compreender, porque aquela palavra, ela tem poder, porque é a palavra de Deus. Ela tem poder para agir em alguma área de nossas vidas. E isso também nós devemos atentar na hora do culto, porque o que é ministrado aqui no púlpito é a palavra de Deus. Quer seja uma criança, quer seja um louvor, nós tiramos tudo da palavra de Deus. Os nossos louvores, eles precisam ser embasados na palavra de Deus. Tudo que nós fazemos aqui no culto, as diretrizes, elas precisam vir da palavra de Deus, porque o culto que Deus recebe é o culto mesmo que Ele nos ensinou, e tudo que Ele nos ensina está na tua palavra. Então nós precisamos atentar para o culto, nós termos reverências e ouvir aquilo que está sendo ministrado, porque talvez a gente está pedindo alguma coisa para Deus, Senhor, fala comigo. A gente sai do nosso lar e fala, Senhor, eu preciso de uma palavra, mas chega aqui no culto, tem alguém querendo roubar a semente.
aquela semente que ela está sendo semeada. E muitas das vezes, numa fração de segundo, você pode perder aquilo que você passou a semana orando. Então é muito importante nós atentarmos para a palavra, compreender a palavra e ter muita atenção naquilo que está sendo dito, porque o que nós pregamos é a palavra de Deus e ela agirá com um propósito sempre, né? A palavra, Deus não joga palavras aos ventos, né? Muitas vezes a gente falamos coisas e podemos falar como na nossa humanidade, coisas que não fazem nenhum sentido, mas Deus não é assim. Tudo que Deus fala, tudo que está na Bíblia, ela tem um propósito e ela agirá com um propósito, e por isso nós precisamos atentar. O texto aqui da nossa lição, ela começa no verso 6, mas nós percebemos que esse convite aqui, o autor aqui, ele diz, né, que é um convite de Deus para Israel, mas nós podemos atentar e ver que essa promessa também ela alcança nós nesse tempo, né? A palavra de Deus ela serve para nós também nesse texto mesmo. Se nós lermos a partir do versículo 1, nós vamos compreender isso, né? Que está escrito a partir do verso 1, né? A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastai dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com fino manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Então nós percebemos para esse texto, sabemos sim que foi direcionado para Israel, mas toda a Escritura ela tem um princípio, e nós sabemos que Deus ele levantou a nação de Israel para eles terem um referencial para as outras nações, para que eles funcionassem como um imã, para que através do exemplo deles outras nações pudessem conhecer o Deus de Israel. E nós vemos aqui que esse convite ele se torna dessa forma universal. E isso nós também aprendemos que quando Jesus também faz esse convite, ali em Mateus 11 e 28. E quando eu estava estudando, lendo, né, quando eu estava lendo essa parte das Escrituras, que aqui no verso 3, isso aqui, né, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então nós vemos que sim, ela tem um caráter aqui para Israel, mas como Israel ele foi chamado para ser um imã para as outras nações, o desejo de Deus era que todos conhecessem a Ele. Então nós sabemos que aqui tem um convite de um caráter universal, ou seja, para toda a humanidade. E Jesus ele vai dizer isso em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos nos achegar a Ele. O convite está feito. Jesus ele nos convida a buscar. E aqui no ponto 2 nós vemos essa busca, né? É preciso buscar ao Senhor. Irmã Cíntia, poderia ler para mim o tópico 2? É preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta
percebemos aqui que esta busca, ela não é uma busca, porque muitas das vezes acontece com os irmãos, já aconteceu comigo, a gente perde alguma coisa, né? Uma chave, ou uma carteira, ou qualquer item que a gente pode estar procurando, e a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar, para a gente ver que encontra. Mas tem vezes que a gente procura, e a gente não encontra, e tem vezes que nunca mais a gente vê aquele item, né? Já aconteceu comigo, eu acredito que já aconteceu com cada um dos irmãos, que eu já perdi alguma coisa que até hoje eu não sei o que aconteceu, simplesmente sumiu. Mas essa busca aqui, que Jesus, ele fala aqui em Mateus 7:7, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Então é aquela busca na certeza que nós encontraremos. E Jesus, ele deixa muito claro isso: aquele que busca vai encontrar. Aquele que recebeu o convite e agora ele busca, ele se achega, ele quer mais de Deus, ele vai encontrar. É uma certeza. E por isso nós precisamos ter esse coração de nos achegar a Deus. Porque quanto mais nós o buscamos, mais Ele irá trazer em nossos corações um conhecimento mais profundo dele mesmo, através da tua palavra. Como nós conheceremos a Deus? Através daquilo que Ele se deixa conhecer, que é a tua palavra. E quanto mais nós buscamos, certamente nós o encontraremos, porque Ele quer ser achado de nós. E o terceiro ponto, para nós concluirmos esse tópico, é preciso se arrepender. Pastor Elmer, podia estar lendo, por favor? Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, seus caminhos mais altos do que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve o encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Então há uma gloriosa promessa de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro. E esse encontro verdadeiro, ele se dá através do arrependimento. Por isso, irmãos, que a gente vê muito, eu não estou aqui julgando, porque eu estou falando de uma forma geral. Tá? De uma forma em todas as igrejas, onde quer que vocês vá, seja no Brasil, seja em qualquer outra parte do mundo, a gente vê muitos crentes dentro da igreja, a gente vê que é uns crentes muito superficial, porque eles não entregaram verdadeiramente o seu coração, porque Deus, ele nos conhece. Quando nós fazemos a oração para Deus, ele já sabe o que nós iremos pedir. Deus, ele já sabe o que nós iremos orar. E muitas das vezes nós não arrependemos em nossas orações, e é isso que Deus quer de nós. Porque Deus já sabe de tudo. Deus, ele conhece nós melhor do que nós mesmos. Então, como eu vou esconder algo de Deus? O que Deus quer, mesmo que ele já saiba tudo, é que nós nos quebrantamos e nos arrependamos, e isso em oração. Chegarmos com o nosso coração quebrantado na presença dele, reconhecendo as nossas misérias. E muitas das vezes, a pessoa ela fica muito retrancada, mas que nós, irmãos, nós podemos, e eu falo isso por mim, porque eu fui muito tempo filho de crente. Eu fui por muitos anos filho de crente, mas filho de crente não vai para o céu. Aquele que nasceu no berço evangélico, como é que fala quando a gente herda uma coisa? A salvação não é dessa forma.
meu pai é, e automaticamente eu já estou inserido. Não é dessa forma. Cada um de nós precisamos ter um encontro íntimo com Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Deus, Ele já me conhece. E como que eu vou conhecer a Deus? Abrindo meu coração. Porque quando eu abro meu coração, dizendo aquilo que eu sou, mas Deus já sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Então que nós devemos nos quebrantar e nos arrepender. Aí vocês vão dizer, mas presbítero Elis, nós estamos aqui, é os membros da igreja, mas é aquilo que eu falei para os irmãos. Pode ser que a gente está muito tempo na igreja, mas ainda não tivemos um encontro com Deus. Eu digo isso de mim, irmãos. Eu tive um encontro com Deus 18, 17 anos. E eu, a vida inteira, fui para a igreja. Eu cantava na cidade, eu fui batizado, mas ainda não tinha um encontro com Deus. Eu participava do culto, eu estava presente, mas eu não sentia a presença de Deus, eu não me sentia um salvo. Ou seja, o Espírito Santo não habitava em mim, ou seja, eu ainda não tinha entregado a minha vida para Jesus. E isso acontece muito dentro da igreja. O fato de eu estar aqui não quer dizer que eu pertenço a Ele. O fato de eu ser batizado nas águas não faz de mim um salvo. O batismo, ele representa um novo nascimento. Mas quem dá um novo nascimento é a minha entrega a Deus. A minha entrega. O meu coração entrega a Ele. E não é aquilo que nós fazemos. Porque Deus, Ele conhece quando nós realmente entregamos as nossas vidas a Ele. Então que nós venhamos a entregar os nossos corações. Talvez nós chegamos e isso acontecia comigo. É sempre a mesma coisa, é aquela liturgia. E nós não tinha aquele prazer de estar na casa de Deus. Porque ainda não tinha um encontro. Mas quando isso acontece é diferente. Não que nós não vamos ter algumas dificuldades, não. Vai ter aquele dia, um dia mau, isso aí vai ser, não tem como. Mas a alegria, ela sempre vai brotar. Não vai durar muito tempo. E você vai sentir aquela alegria, né? Mas isso acontece quando nós quebrantamos os nossos corações, quando nós arrependemos diante de Deus. E assim as promessas do Senhor começam a cumprir em nossas vidas. Até então, Deus, ele não tem compromisso com aquele que não é filho, irmãos. As promessas de Deus é para os filhos dele. Essas promessas de Deus é para nós. Está certo que tem as promessas incondicionais, que queira não, queira sim, elas vão acontecer, mas essas promessas de relacionamento, de vida eterna, de eu me sentir como um salvo, elas são para quê? Para os filhos. E se eu não entregar o meu coração a Deus, se eu não sentir que o Espírito Santo habita em mim, eu não sou filho. E isso vai nascer a partir de quando? Um arrependimento sincero. A partir que eu me prostro diante de Deus e dele, Senhor, eu não sou nada. Eu sou miserável, pecador, e eu preciso de Ti. A partir do momento que nós confessamos, que nós nos arrependemos e de inteireza de coração, aí nós iremos perceber que Deus irá começar a trabalhar em nossas vidas e as promessas dele começarão a ser verdadeiras em nossas vidas. É onde você vai estar no culto, como provavelmente já aconteceu com os irmãos, alguém vai levantar, Deus vai te usar nessa parte. Mas a partir do momento que você tem um arrependimento, a partir do momento que você tem um encontro, porque Deus, ele tem promessa para os seus filhos. Então que nós possamos nos achegar com o coração arrependido na presença de Deus. Amém? Primeiro tópico, então as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Tem um subsídio teológico, eu achei muito interessante, está na revista do professor. Eu acredito que, eu não sei, tem muito tempo que eu não tenho acesso à revista do aluno, eu não sei se a revista do aluno tem, esse subsídio não tem. E eu vou ler para os irmãos,
Porque, bom, até eu pensava isso aí há certo tempo e meu entendimento abriu um pouquinho através desse subsídio, né? Ó, eu vou ler aqui, os irmãos escutem aí, né? Então, alguns comentaristas sugeriram que as promessas de Deus a Abraão eram promessas condicionais. Eles diziam que a condição era a obediência à ordem de Deus de deixar a cidade de Ur. Afinal, se Abraão não tivesse partido, nenhuma das coisas que Deus prometeu poderia ter se concretizado. Essa opinião distorce tanto o texto bíblico quanto uma verdade vital a respeito da vida espiritual. A promessa de Deus, ela não se ativa, e esse aqui é um ponto que eu achei muito interessante. As promessas de Deus, elas não se ativam pela nossa obediência. Pelo contrário, é a nossa obediência que se ativa pela promessa de Deus. O que quer dizer isso? Que muitas das vezes nós achamos que as promessas de Deus, elas se cumprem porque eu sou obediente. Mas a promessa de Deus, ela já está ali para nós. Ou seja, é uma graça, é um favor de Deus, as promessas de Deus em nossas vidas. Então, o que acontece é que, continua entendendo, o que acontece é que a fé estabelece um relacionamento com Deus, a fonte suprema de energia. A fé conserva esse relacionamento em uma confiança ativa em Deus, nas suas promessas, que nos faz obedecer. Nós vemos que claramente na vida de Abraão, por crer nas promessas de Deus, ele deixou Ur e a sua riqueza para viver uma vida de nômade e em uma nova terra. Então as promessas de Deus ativou a obediência de Abraão. Então nós vemos que a promessa que ativou a obediência, e não a obediência que ativou a promessa. Então, porque ele teve uma promessa de Deus e ele creu, essa promessa de Deus ativou a obediência de Abraão. E não a sua obediência que ativou a promessa. Porque a promessa de Deus é uma graça. Se nós acharmos dessa forma, nós vamos dizer que nós somos merecedores, enquanto nós não somos. É porque eu fiz, é porque eu obedeci, é porque eu agi assim, certinho, então Deus me abençoou. Mas as promessas de Deus, quando nós temos as promessas, nós alimentamos a promessa de Deus, a própria promessa que está exarada na palavra de Deus, que trabalha no nosso coração, que vai ativar a nossa obediência. Aí, onde nós vamos perceber que tudo provém de um relacionamento com Deus. Porque até para obedecer a Deus é quando nós nos humilhamos. E por isso o autor, ele foi muito feliz, que nós precisamos ter o convite de Deus, assim como já foi para toda a humanidade. Depois nós temos essa busca e depois nós nos arrepender. E através deste arrependimento, nós vamos ter as promessas de Deus em nossas vidas, e as promessas vão ativar a nossa obediência e nós poderemos desfrutar. E irmãos, isso aqui, a gente vai dizer que muitas vezes a gente acha que eu vou obedecer e vai acontecer. E realmente é assim, nós obedecemos e acontecemos. Mas o que faz nós obedecer é exatamente a promessa. É a promessa que faz eu obedecer, porque a promessa está na palavra. E eu leio a palavra, e a palavra trabalha no meu coração, mudando o meu entendimento, aí sim eu consigo obedecer. Paulo ele vai dizer isso também, que a graça, ela se manifestou trazendo salvação, e ela nos educa. Ela nos educa a quê? A continuar salvos, ou seja, ela nos educa a obedecer. Então, nesse sentido também, é a
a graça de Deus que nos ajuda a obedecer a sua palavra, porque de nós mesmos nós não temos, é graça, é favor de Deus. Então que nós podemos ter esse entendimento da parte de Deus. Segundo ponto, para nós já estarmos caminhando, as promessas e seus fundamentos. Primeiro ponto, as promessas na Bíblia. Irmão Leomar, por favor. A promessa está presente ao longo de toda a vida. Embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaac e Jacó. No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na aliança, na nova aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como a extensão da obra salvífica de Cristo e os fiéis que oram ao Senhor serão e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrependimento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Amém. Deus abençoe o mar. Então aqui nós vemos as promessas de Deus e os seus fundamentos. Primeiro ponto, as promessas de Deus na Bíblia, então quando eu iniciei aqui, a lição no comecinho, eu já disse, que as promessas de Deus, ela permeia, ela está exarada em toda a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos deparar com as promessas de Deus, Nós vemos aqui nesse ponto, que Deus, Ele faz a promessa para Abraão, Ele faz a promessa para Isaac, Temos os textos aqui de Gênesis 12, muito conhecido dos irmãos, que é a chamada de Abraão. Em Gênesis 26, nós vemos aqui Deus reafirmando a promessa ao seu filho Isaac. E depois, no verso 28, nós vemos Deus ali reafirmando a promessa a Jacó. E no Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento, elas foram cumpridas na nova aliança, Nós temos ali Lucas, que tem um versículo que está aqui na nossa lição, Lucas 4,16, que quando Jesus ele chega ali na sinagoga no sábado, ele pede o livro, e ele lê ali em Isaías, que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele encerra o livro e fala, hoje se cumpre esta palavra. Então nós entendemos que a antiga aliança, quem eles aguardavam? Eles aguardavam o Messias. O Messias veio e por isso a antiga aliança, ela se cumpre na nova, porque Jesus mesmo diz que ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir a lei, e nele se cumpre toda a lei e todas as promessas da antiga aliança. E aí, aqui continuando ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Amém. Glória a Deus, irmão. Nós servimos um Deus de promessa, E como eu já disse, essas promessas que vão nos alimentar, Deus, Ele nos salva, Ele nos liberta e Ele nos faz promessas, e isso nos aproxima dele. Concluindo, portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação
a alguma coisa. E o segundo ponto aqui, nós vamos ver que esse Deus que faz promessas, nós vemos aqui que Deus ele faz promessa em toda a palavra de Deus, começando ali com os patriarcas, nós vemos as promessas de Deus no Novo Testamento. E qual é o fundamento, né? Porque esse ponto da lição, ele vai dizer as promessas de Deus e o seu